Hoje, o presidente Bolsonaro pretende fazer um churrasco com amigos. Inicialmente falou ali em torno de 30 pessoas no churrasco e agora já foi aumentando e ele, como sempre, dobra a aposta. Quando ele fala uma asneira completa, um absurdo completo, um desrespeito completo a quem está morrendo agora de coronavírus, ele vai lá, em vez de se retratar, em vez de se desculpar, em vez de tentar remendar aquilo que ele disse, esse imbecil vai lá e dobra a aposta. Agora a gente está falando em 1.000 e poucos convidados, em 3.000 convidados para o churrasco dele, celebrando a desgraça, celebrando a morte, celebrando a destruição. É o churrasco do genocídio esse. Não se enganem, porque é o que ele quer, na verdade. Como a gente já falou aqui, ele é um dos 4 líderes no mundo hoje que nega a pandemia, que nega o impacto disso. É considerado um dos piores líderes do mundo para lidar com a crise sanitária. É alguém que já disse anteriormente que queria uma guerra civil no Brasil, na qual morressem 30 mil pessoas. Pois bem, ele vai conseguir isso. Não será uma guerra civil, mas vai morrer muito mais do que 30 mil pessoas. Já são quase 10 mil pessoas mortas e nem chegou ainda no pico da pandemia. É o churrasco da celebração do genocídio, da morte dos brasileiros. É um presidente totalmente indigno e que deveria renunciar hoje. Aproveitar esse churrasco aqui e anunciar para o Brasil: gente, eu sou um imbecil, eu sou um completo incompetente, eu não sei governar o país, eu não sei ser um presidente, eu não respeito a vida humana, eu não respeito a vida dos brasileiros, por isso eu vou pegar essa oportunidade aqui, esse churrasquinho com meus amigos, com outras pessoas que não se importam também com vocês, e vou renunciar. Vou abrir espaço para alguém que possa ter o mínimo de preocupação com o destino dos brasileiros. Todos os dias, muita gente me pergunta o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer para lidar com a situação? Se fossem circunstâncias normais, se fosse um período no qual vocês pudessem ir para as ruas se manifestar, eu diria que já passou da hora. De milhões de pessoas nas ruas. Assim como fizeram no Egito, na Primavera Árabe, que ocuparam Tahrir Square e ficaram lá até que o Mubarak caísse. Ou como fizeram em Hong Kong, milhões de jovens e pessoas nas ruas protestando. Ou como fizeram na Catalunha, o tsunami catalão. Ou como fizeram na Islândia, após a crise financeira de 2008, que milhares e milhares de islandeses foram para as ruas até a derrubada do governo. Ou como fizeram no Chile com o Piñera. Se fosse num momento normal, em circunstâncias normais, a gente tem que pensar que Bolsonaro tem 30% de apoio, mais ou menos, agora. 70% dos brasileiros que não apoiam o Bolsonaro. Pode parecer que é uma grande margem de apoio, mas não é. É pensando em quem é o Bolsonaro. Ainda é uma grande fatia do eleitorado e da população. Mas quando você pensa em quem se opõe ao Bolsonaro, tem muito mais gente que não concorda com o que ele faz. Tem muito mais gente horrorizada diante do desgoverno do Bolsonaro. Se fossem circunstâncias normais, o Brasil deveria parar até que ele renunciasse. Inclusive, olhando o que ele faz e olhando o que ele fala e o modo como ele desrespeita a vida dos brasileiros, eu acho que em certos países esse Bolsonaro seria escorraçado do palácio. As pessoas invadiriam e arrancariam ele lá de dentro. Nem todos os países lidam de maneira tão bovina com um governante como o Bolsonaro. Isso é certo, isso é certo. Há uma letargia, eu acho que isso junta alguns elementos, na verdade, né? Isso junta a uma letargia histórica do brasileiro de simplesmente não se preocupar com a política, tipo, isso não me afeta. O que esses poderosos decidem, entra e sai poderoso, entra e sai governante, e a vida continua a mesma merda. Então, tipo, se for Bolsonaro, se for outro, tanto faz. Há uma certa noção disso. Tanto faz se for o Bolsonaro, se for outro. Então é uma letargia que parte desse espírito contra a política. Como a gente já falou aqui em outras circunstâncias, né? De você achar que não faz diferença. Os políticos só pensam em si próprios, e se fosse outro seria igual, não seria tão diferente assim. Há uma descrença no poder da política. Há uma descrença no poder de quem está no comando.
O problema é quando você só pensa nesse contexto regional brasileiro, quando você só olha para o Brasil. Daí você olha uma longa história de governantes que parecem não se importar tanto com os brasileiros assim. Embora o Bolsonaro seja um caso extremo. Mas quando você olha para outros países e você vê o poder da política e como ela pode impactar de maneira positiva na vida das pessoas, isso é uma prova de que não precisa ser assim. De que a gente não precisa engolir esses desaforos, esses absurdos, silenciosamente. Engolindo essa pílula amarga que não nos pertence. Se fosse no momento normal, o mínimo que esperaríamos de uma população infimamente consciente seria ver milhões de pessoas nas ruas. Porque assim, a gente pensa, né, 70% não aprova o Bolsonaro. É claro que nesse 70% você tem ali uma grande fatia também que nem sequer se importa com política. Não está nem aí para nada também. Você tem 30% de base de apoio e talvez uns 30% que... não acredito nisso. E ainda resta os 40% que poderiam ter um mínimo de consciência política para fazer transformação. É lamentável ver o fundo do poço no qual o Brasil se enfiou. E como você tem essa sequência de atos e falas absurdas e que se tornam normal. Esse momento na política brasileira é uma demonstração que, por exemplo, um impeachment não tem nada a ver com um presidente cometendo crimes. Não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro poderia agora vir na televisão e propor genocídio de fato. Olha, eu quero que vocês morram. E ainda assim ele continuaria no poder amanhã. Porque não importa aquilo que ele diga ou aquilo que ele faça. A gente fala aqui constantemente sobre a crise democrática no Brasil, sobre a corrosão das instituições, sobre a corrosão da prática democrática no Brasil. E você vê esse tipo de coisa diariamente, de um presidente dizendo que vai fazer um churrasco no meio da pandemia, quando muita gente está em casa isolado agora, esperando passar o pior, e você vê essa anta reunindo os amigos para um churrasco. Aí você já percebe que a democracia brasileira já acabou. Esse é o fato, ela já acabou. Não importa o que ele faça, não importa o que ele diga, ele não vai cair. Ou teremos muito chão pela frente ainda de uma construção de uma base de oposição ampla, generalizada, que não inclua apenas a esquerda, mas qualquer um que pense nesse país, para ir lá e derrubar o Bolsonaro. Temos agora 1 ano e 5 meses de absurdos constantes. De uma crise autocriada atrás da outra. De uma destruição da reputação brasileira no mundo inteiro. Ontem foi assinado um artigo no jornal O Globo pelo ex-presidente Fernando Henrique e vários diplomatas, pelo Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Laffer, Francisco Rezec e José Serra, que foram ex-ministros de Relações Exteriores, assinado pelo Rubens Recupero, que foi ex-ministro da Fazenda, do Meio Ambiente, ex-embaixador do Brasil em Washington, e o Hussein Kalut, que é o ex-secretário especial de assuntos estratégicos da Presidência da República. Essas pessoas escreveram um artigo conjunto repudiando completamente a política externa brasileira hoje. O modo como o Brasil lida com o mundo, com os vizinhos da América Latina, com os Estados Unidos. A subserviência ao Trump. É um governo que tem destruído completamente o Brasil, dentro e fora. Será um estrago para mais de uma geração isso. Um estrago na educação, um estrago no meio ambiente, um estrago na cultura, como a gente viu agora a entrevista pavorosa com a Regina Duarte, um ex-secretário da Cultura nazista, um estrago na economia e que vai ser potencializado ainda cada vez mais com essa pandemia e com a incapacidade desse governo federal de lidar com isso, um estrago na imagem do cidadão brasileiro. Vocês vão descobrir, quando vocês forem viajar para fora, vocês vão descobrir como o Brasil é visto fora. Vocês vão perceber isso. A indignação, a incompreensão dos estrangeiros ao olhar o Brasil hoje. É o mundo inteiro que se envergonha do Brasil, desse presidente que milhões de brasileiros ajudaram a eleger. É o mundo inteiro horrorizado. São os vizinhos aí, países próximos, que estão com medo das consequências da pandemia no Brasil, do colapso social que pode acontecer. Por que a gente fala aqui da pandemia? A gente fala do colapso sanitário, né? Do que pode acontecer quando você tem
hospitais superlotados e a incapacidade de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde de lidarem com isso. As mortes que vão ocorrer decorrentes disso, da incapacidade de lidar com o número absurdo, inconcebível de pacientes, de infectados. E se você lê relatos de médicos, se você vê médicos falando, profissionais falando, eles dizem, olha, tenho 30 anos de carreira, eu nunca vi nada parecido com isso. Nós que estamos fora dos hospitais, a gente não percebe, porque é uma guerra silenciosa, é um vírus invisível que a gente não vê, né? Obviamente, é um vírus que está lá matando pessoas e isso acontece nos hospitais. E talvez logo chegue nas ruas também. Na medida que não tem mais acesso a UTIs, como a gente já vê em alguns estados, em algumas cidades. Por exemplo, vou deixar para vocês aqui uma reportagem que saiu na revista Época, falando sobre Belém, o colapso dos hospitais em Belém e como os milionários lá estão pegando jatinhos particulares, UTIs aéreas, para levar esses milionários de fora de Belém para São Paulo. Como eu falei outra vez aqui, a gente não está no mesmo barco. Todos nós aqui encarando uma pandemia, nós estamos no mesmo mar. E alguns têm um jatinho particular para sobrevoar esse mar e não ter que ver os náufragos lá embaixo. Alguns estão no iate, alguns estão pendurados numa tábua, se agarrando à vida. Nós não estamos no mesmo barco, estamos apenas juntos, se afogando de modos diferentes. Alguns estão bem, alguns estão confortáveis. Alguns podem pegar um jatinho particular, uma UTI móvel, uma UTI no avião e sair de uma cidade em colapso sanitário e ir para outra no qual ainda tenha leitos. Alguns vão para fora do país para se tratar. Essa elite tosca brasileira, essa elite cruel brasileira, que quer que você volte para o trabalho, ela sabe que se ela estiver passando mal, ela pode pegar um aviãozinho desse e ir para um hospital bom, se tratar. Enquanto você, funcionário, se pegar uma doença dessa e estiver em estado grave, você vai morrer na calçada esperando atendimento. E é essa elite tosca, cruel, sanguinária, que ainda mantém o Bolsonaro no poder. Porque no momento que essas pessoas voltarem as costas para o Bolsonaro, ele cai no dia seguinte. É essa elite que mantém o Bolsonaro no poder. Os milionários, os que podem pegar o jatinho com UTI. Não é você que mantém ele no poder. E essas demonstrações públicas de repúdio, que nesse momento não é possível, porque, afinal de contas, tudo que a gente não quer agora é aglomeração, porque isso vai causar mais mortes ainda. Essas demonstrações públicas de repúdio é o que força não apenas governantes a tomar uma medida, como também força empresários a tomar uma medida. Uma greve geral. Faça uma greve geral no Brasil agora, você vai ver os empresários loucos para derrubar Bolsonaro. Bem, não agora, né? Quando for possível isso. Então você une uma letargia histórica brasileira, a simples constatação de que não faz diferença, tanto faz, muda um, entra outro que é igual, tanto faz. E você tem hoje também uma verdadeira máquina de criação de mentira, de distorção da realidade. Então tem muita gente que ainda tapa os olhos porque recebe todo dia no WhatsApp absurdos também, mentiras, que vão reforçando uma visão paralela do mundo, que vão criando histórias mirabolantes para defender o Bolsonaro. E não dá para menosprezar também a importância das redes sociais. O Bolsonaro é uma cria das redes sociais. Ele é alguém que mobiliza sua base através da internet. Se não fosse isso, se não fosse constantemente ele lançando esse combustível para isso, talvez também não tivesse no poder mais. A democracia brasileira acabou. Não sei quando. Eu não posso dizer assim uma data, olha, foi nesse momento. Mas acabou. No momento em que você tem alguém como Bolsonaro fazendo um churrasco para celebrar o genocídio, não sei se vai ter 30 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas, 3.000 pessoas, como ele disse. No momento em que ele faz isso, esse churrasco da morte, e ele ainda está no poder, sem nenhuma previsão de queda, quando ele assiste a morte de quase 10.000 brasileiros e cruza os braços e diz, e daí? Eu não sou coveiro? E ele ainda está no poder, já acabou a democracia. Como eu disse, em qualquer outro país com uma população minimamente consciente politicamente, já teria invadido o palácio e retirado ele de lá. Não é todo tipo de população que está disposta a levar no rabo todo dia e achar que, fazer o quê? Tanto faz. É triste, é triste.